Cinema. Antes de começarmos, gostaria de fazer uma pergunta. Talvez essa pergunta possa parecer boba e óbvia, porém acho que é uma pergunta que nós cinéfilos não questionamos o suficiente. Como que o filme se desenvolveu? Disso? Para isso. Vamos descobrir? Neste documentário, veremos a história completa, inspiradora e às vezes perturbadora de como os filmes surgiram e como evoluíram para o que agora vemos. Esse meio poderoso se situa em um ponto ideal da cultura humana, na interseção da arte, indústria, tecnologia e política. Mas antes de chegarmos a um rato chamado Mickey, a uma dança super aleatória em um restaurante, e a quem não devemos chamar pelo nome que matou os pais de Harry Potter, precisamos voltar no tempo, em uma galáxia bem distante. No começo da sua história, antes de todas as invenções que conhecemos agora, como o cinema 4D ou até mesmo o ato de gravar um filme todo em uma câmera de celular, a cinematografia começou com uma coleção de imagens paradas, vistas uma atrás de outra, de forma rápida e contínua, criando uma ilusão de movimento daquela imagem. A história mostra que os humanos vêm contando histórias desde a criação da linguagem e o uso de imagens, até mesmo animando, por anos. A história nos mostra vestígios de filmes, desde as pinturas das cavernas, aquelas imagens de animais, árvores e figuras humanas pintadas em parede de pedra há 32 mil anos atrás. Cientistas acreditam que esses artistas originais usavam as chamas do fogo para iluminar os desenhos, trazendo a ilusão de movimento da imagem. Avance para apenas 5 mil anos atrás e encontramos pessoas inventando dispositivos mais sofisticados para criar a mesma ilusão de movimento. Ao longo dos séculos, esses dispositivos surgiram em diversas formas diferentes e com diversos nomes, como zootropo, fenacistoscópio. Por muito tempo, esses dispositivos eram o mais próximo que tínhamos de um filme, até que a fotografia veio a ser criada em meados do século XIX, um período de grandes inovações artísticas e científicas. Pessoas de grande influência em todo o mundo estavam mexendo nas horas vagas, brincando com a tecnologia, vendo o que podiam criar, combinar, aumentar ou transformar. Antes da fotografia ser inventada, as pessoas estavam isolando imagens do mundo ao seu redor, com dispositivos como a câmera obscura. You can see. I'm so sorry, sir. Don't worry about the rope. What did you see? I saw the painting. But... How did it get in there? See this? This is called a lens. Beams of reflected light from that corner pass through it into the box so that we can see it here. Is it real? It's an image. A picture made of light. O experimento de Muir-Reed, esse cara aqui, deu base a uma onda de estudos de movimento a partir do momento que diversos fotógrafos e inventores começaram a usar essas novas tecnologias para desmontar o movimento contínuo em imagens individuais. Um enorme passo para motion pictures. É correto afirmar que não existe um único criador do cinema, já que o primeiro cinema não tinha um código próprio, se misturando entre as diferentes áreas. Visto que toda a técnica era utilizada para dar a ilusão de movimento de uma imagem, se tinha como finalidade contar uma história, é considerada uma forma de fazer cinema. No entanto, o primeiro momento que foi possível projetar a reprodução das imagens em movimento de forma intermitente
foi só no final do século XIX, quando vários inventores e entusiastas estavam na busca do aperfeiçoamento de suas técnicas fotográficas, da execução dos aparatos de projeção e com a invenção do celulose, primeiro suporte fotográfico flexível que permitia a passagem por entre as câmeras e projetores, o popularmente chamado de negativo. Em 1889, Thomas Edison fundou a Edison Manufacturing Company e poucos anos depois, em 1893, ele foi o responsável por registrar a patente de um aparelho inovador, o kinetoscópio. Ele era uma espécie de cinema individual, onde após a adição de uma moeda, aparecia em um visor imagens repetidamente, em curtas tiras colocadas em looping, trazendo a ilusão de movimento a uma velocidade de 46 quadros por segundo. Geralmente, exibia a representação de imagens de números cômicos e circenses, animais em movimentos e bailarinas. Seus filmes eram gravados na Edison Studios, que ficou conhecido como o primeiro estúdio de cinema do mundo. Ele era um pequeno estúdio, tinha as paredes pretas para não interferir na reprodução das imagens e um teto retrátil, o que facilitava nas gravações, já que podiam usar a luz solar como iluminação. Edison o apelidou de Black Maria. Apenas 2 anos depois, em 28 de dezembro de 1895, os irmãos Auguste e Louis Lumière fizeram a primeira e revolucionária apresentação de seu cinematógrafo. Os irmãos Lumière foram os pioneiros na forma de produzir e projetar os filmes com as características mais próximas das que temos hoje. Seus filmes eram considerados os melhores, mas, apesar disso, a sua criação não fez muito sucesso, já que o aparato era pesado e necessitava de energia elétrica. Sendo os primeiros a realizarem uma exibição pública paga de um filme, eles foram historicamente reconhecidos. O que diferenciava os irmãos Lumière é que eles enfatizavam a intriga de seu dispositivo, ganhando publicidade, além da sua qualidade de imagem superior e a grande quantidade de filmes que eles apresentavam. Sua primeira filmagem é a documentação da saída de operários de uma fábrica, mas podemos dizer que o filme é visto como a primeira interpretação de uma cena, já que os operários necessitaram repetir algumas vezes a mesma atividade, até a imagem ficar de boa qualidade. A primeira apresentação desse feito foi no Grand Café, em Paris, onde os irmãos Lumière apresentaram aos seus principais concorrentes a descoberta de seu novo feito. Ao invés de capturarem artistas de palco e esquetes, os irmãos Lumière focavam em capturar pedaços do cotidiano diário como uma forma de mini-documentários, os chamados actualités. Um de seus filmes mais reconhecidos é o The Train That Arrives à la Ciotat Station. Ele foi exibido na primeira sessão pública pela grande comoção que ele gerou na audiência quando eles viram o trem se aproximar da câmera. Essa aproximação é similar ao conceito de 3D. Em 1905, surgiram os Nickelodeons. Eles eram exibições de filmes praticamente abertas, feitas para o público em grandes galpões. Seus ingressos custavam um valor simbólico de um níquel, fazendo um enorme sucesso entre a classe dos operários e virando o meio de diversão mais barato e viável do momento. Essa popularidade gerou uma demanda crescente por novos filmes, o que tornou a cinematografia de fato industrial e possibilitou sua expansão por todo o país. As companhias passaram a se dividir entre os diferentes tipos de filmes. Outro grande cineasta da época foi Georges Méliès, mágico, ilusionista e encenador que dominou, tempos depois, a criação de filmes de ficção, após ficar encantado com a aparição do cinematógrafo dos irmãos Lumière. Ele percebeu o potencial mágico do aparelho e assim se apropriou de suas habilidades e da arte do ilusionismo para trazer a criatividade, o lúdico, a sobreposição e a colagem de imagens para criar suas filmagens. Muitas das animações e filmes de ação com efeitos especiais que vemos hoje em dia tiveram seu início aí, com mágicos e ilusionistas que, como Méliès, usavam do cinematógrafo para mostrar sua arte. Naquela época,
Quanto mais surpreendentes e diferentes do habitual as imagens fossem, mais sucesso a produção fazia. Por isso, não é estranho um mágico ilusionista ser considerado o pai dos grandes efeitos especiais que temos hoje. Pelo sucesso de seu trabalho, Méliès se viu obrigado a construir um estúdio enorme, com tudo o que tinha direito, e utilizou ele durante todo o resto de sua carreira. Desolado, foi obrigado a se desfazer de seus rolos de filme e de seu estúdio. Hoje em dia, restam em torno de 50 filmes do cineasta. No entanto, seu legado permanece de pé até hoje. Sua história foi retratada no filme A Invenção de Hugo Cabret, e os seus efeitos especiais foram base para os que temos hoje, com bom uso pelos produtores de Hollywood. One night in bitter despair, I burned all my old sets and costumes. I was forced to sell my movies to a company that melted them down into chemicals. A última cineasta que estava presente na primeira sessão dos Irmãos Lumière foi Alice Guy Blanchet. Enquanto todos à sua volta pensavam em lucro com aquelas máquinas, ela sonhava em contar histórias. Por enquanto, era apenas secretária na Gaumont Photography Company. Foi lá que conheceu Leon Gaumont, mais tarde, fundador da Gaumont Film Company, e com quem, sem saber, iria produzir o primeiro filme curta-metragem da história. Alice pediu ao seu chefe que emprestasse alguns equipamentos da empresa para que ela rodasse algumas cenas. Ele autorizou, e assim nasceu A Fada dos Repolhos, primeiro curta-metragem narrativo ficcional da história do cinema mundial. Depois dessa experiência, Alice dirigiu e produziu por volta de 600 filmes mudos e mais 150 filmes com som, que só foram possíveis devido à invenção do cronofone, aparelho que sincronizava o cinematógrafo a um disco de cronófono. Nesse período em que trabalhou, Alice Guy Blanchet provavelmente era a única diretora e cineasta mulher do mundo, e sua área de trabalho é predominantemente o cinema experimental e as tentativas do cinema sonoro. Muitas vezes, seus filmes queriam passar um efeito cômico, e ela tinha um talento inigualável para a construção de personagens bem caracterizados. Alice também foi uma das primeiras cineastas a registrar elementos da cultura local. No final de 1905, viajou à Espanha buscando registrar teatros e cenas ao ar livre. À frente de seu tempo, enxergou a aproximação de pessoas pelo cinema. Depois disso, Guy passou a fazer filmes ainda mais demorados, com narrativas ainda mais desenvolvidas e que faziam muito sucesso. Ela foi a primeira grande ativista do mundo com seus filmes As Consequências do Feminismo, de 1906, e Um Tolo e Seu Dinheiro, de 1912, onde os papéis da sociedade da época eram invertidos e mulheres ocupavam cargos inimagináveis no contexto da época, e o elenco era formado completamente por atores negros. Enfim, Alice Guy Blanchet era uma mulher muito à frente de seu tempo, em todos os sentidos, que já enxergava a possibilidade de fazer críticas sociais por meio da arte do cinema. Suas ideias e seus filmes são atemporais e revolucionários, e até os dias de hoje surpreende por sua capacidade criativa, sua temática ativista pela igualdade de direitos e pioneirismo na criação de longas-metragens. A cineasta foi pauta de um documentário chamado Be Natural. Edwin Porter foi outro grande cineasta dessa época. Ele teve seu primeiro contato em 1896, quando trabalhou como promotor e distribuidor de aparelhos de Thomas Edison. Depois, viajou pela América do Sul e pela Ásia, com o intuito de filmar e projetar filmes vindos de locais distantes. Voltando para Nova York para trabalhar no Eden Museum, um dos principais exibidores das produções de Edison,
Ele teve total liberdade criativa para determinar a programação das exibições. Pouco tempo depois, se tornou chefe de produção. Porter se tornou um dos cineastas mais influentes dos Estados Unidos, por saber como agradar o público. Ele se inspirou em vários cineastas, seguindo, por exemplo, o caminho de Georges Méliès. Ao invés de usar a técnica de cortes abruptos de cena, ele criou a técnica da dissolução, onde a imagem inicial faz uma transição devagar para outra imagem. Um de seus filmes mais famosos, The Great Train Robbery, foi muito inovador, já que mostrava ações simultâneas em lugares diferentes, os chamados chorus cutting. Ele foi o responsável por abrir caminho para o potencial narrativo dos efeitos especiais, sendo extremamente popular. Nesse documentário, fizemos um apanhado completo sobre os principais cineastas do pré-cinema e do primeiro cinema. Vimos suas inovações e criações, que foram fundamentais para chegarmos ao cinema que temos hoje em dia. O mundo está em constante evolução, e se pararmos para pensar que há 5.000 anos atrás, lá na pré-história, usávamos tochas para dar um efeito especial nas pinturas rupestres, e que hoje, depois de tantas e tantas invenções, temos até cinema 4D, se voltássemos no tempo, provavelmente esses cineastas que vimos diriam que somos loucos.